A paz de Deus a todos, quem vos fala é a irmã Maria. E estou gravando esse testemunho para ser contado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, agradeço a Deus pela coroa de vida eterna, que Ele me promete se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Irmãos, venho contar aos irmãos uma obra de libertação que Deus fez na vida da minha filha. Há mais de 2 anos atrás, ela sofria muito de dores abdominais, dor de cabeça, vômitos. Ela passava muito mal, isso era diariamente, era raro o dia que ela não se sentia mal. Eu levava na emergência, levava no médico e os médicos não sabiam dizer o que era que ela tinha. Achava que era algo que ela tivesse comido. Mas eu sempre estava trocando a alimentação, sempre mudando para tentar descobrir por mim mesma o que era. Até que Deus permitiu, criou o caminho, eu levei numa determinada pediatra e ali ela pediu um teste de tolerância à lactose. E através desse teste foi constatado que ela tinha intolerância à lactose. E nesse tempo, logo em seguida que foi confirmado que ela tinha essa intolerância, um casal de servos de Deus nos convidou para o aniversário de 6 anos de casamento deles. E nós fomos, mas eu confesso que fui com receio, por ser criança, né? Criança vê doce, tudo que vê quer comer, né? E eu fiquei com receio, mas eu fui glorificar o nome de Deus e prestigiar os caros servos de Deus. E nesse dia foi maravilhoso, foi uma festa linda, o céu desceu e acabou que se estendendo madrugada dentro. E por ter terminado tarde o movimento de Deus, eu acabei pousando na casa desses irmãos, eu e outros servos de Deus que estavam conosco. Quando foi cedo, umas 5:30 da manhã, levantamos para vir para casa. E a serva de Deus, a dona da casa, tomada no amor de Deus, preparou uma mesa de café farta para nós, para nos tratar bem, né? Como todo servo de Deus faz, né? Com amor, com coração, né? Aquele amor, aquele carinho com a obra de Deus, com o povo de Deus. E ali eu fiquei com receio de dar o café com leite para ela, de dar o que tinha na mesa para ela comer, ela passa mal. E tinha uma serva de Deus que é minha vizinha e foi conosco, né? E eu, com medo da minha filha passar mal, eu pedi à dona da casa se tinha um suco para eu dar à minha filha. E Deus nos ensina a não pedir nada a ninguém, mesmo que seja um servo de Deus. Ele nos ensina a pedir a Ele, nos prostrar perante Ele, nos humilhar e pedir a Ele. E a serva de Deus, que é minha vizinha, que foi comigo, ela me chamou a atenção. Ela disse: irmã Maria, como é que a irmã está na casa dos outros e pede as coisas? Eu confesso que fiquei sem graça, mas foi a melhor chamada de atenção da minha vida. Ela virou para mim: irmã, somente creia, irmã, creia em Deus. Creia em Deus que tua filha está liberta. Dá o que tem para ela comer e creia que poderoso é Deus para libertar sua filha dessa enfermidade. Eu disse: amém. Eu creio, irmã. Aí eu pedi perdão à irmã dona da casa e disse: não, irmã, Deus abençoe, mas não precisa preparar o suco. E ali eu criei nas palavras da serva de Deus. Dei de tudo que tinha na mesa um pouco, minha filha comeu. E aí nós fomos embora glorificando a Deus. E antes da minha filha comer, eu perguntei para ela, falei: filha, você crê que você está liberta dessa enfermidade, que você vai comer do que tem na mesa e você não vai passar mal? Ela disse: eu creio, mamãe. A virtude que estava na casa daquele servo de Deus era tão grande no meio de nós, que no eu creio na minha filha, Deus libertou ela. Ela comeu de tudo que tinha na mesa, tudo que tinha de merenda que foi preparado para nós. Ela se deliciou de tudo, comeu tudo. E daquele dia em diante, irmandade, nunca mais minha filha chorou por dores abdominais, por dor de cabeça e teve vômitos como ela tinha. E eu tô aqui glorificando a Deus, dizendo que Deus é bom e que minha filha está liberta para a honra e glória de Deus. Ela nunca mais teve as dores e come de tudo que vocês imaginarem ela come. Eu tô aqui dizendo que Deus é bom, que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Glorificado e louvado seja o nosso Deus.
Agradeço a Deus pela oportunidade, por tudo Deus seja louvado. A santa paz de Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. A paz de Deus a toda a Irmandade. Venho por meio deste áudio, na presença de Deus e toda a Irmandade, dar um testemunho. E quero agradecer a Deus pela coroa de vida eterna que Ele me promete, se eu for uma filha fiel até o fim. Irmãos, no tempo do acontecido, do milagre que Deus fez na minha vida e de minha filha, eu morava no sertão do Ceará. Uma certa feita, irmãos, a situação muito difícil, eu só tinha meio quilo de arroz para colocar no fogo. E ali me bateu uma tristeza, mas ao mesmo tempo eu estava em paz. E Deus colocou no meu coração de chamar minha filhinha para orarmos, para apresentar nossas causas, nossas necessidades nas mãos de Deus. E assim eu disse à minha filhinha, para orarmos para o Papai do Céu. E fomos, nos ajoelhamos aos pés de nossa cama. E ali oramos, apresentamos nossas necessidades para o nosso Pai Eterno. Só que naquele mesmo dia que nós oramos, apresentamos a nossa necessidade para Deus, tinha uma reunião de evangelização marcada lá no lar onde eu morava naquela época. E após nós levantarmos a oração, com um pouco chegaram os irmãos para entregar umas cadeiras para poder, receber a Irmandade logo mais à noite. Que a casa era muito humilde, só tinha 2 cadeiras. E Deus preparou as cadeiras plásticas para a reunião. E nessa eu entrei para o outro lado, para o outro vão da casa, e deixei os irmãos colocando a cadeira na sala e fui conversar com a cunhada minha, que também é nossa irmã na graça. E nesse meio tempo, conversa vai, conversa vem, os irmãos falaram: paz de Deus, irmã Maria, já estou indo embora, as cadeiras estão aí. Agradeci, salve os irmãos, eles foram. Logo em seguida, minha cunhada, nossa irmã na graça, também foi embora. Quando peguei a vassoura para limpar a casa, que eu olho nos pés da cama, onde minha filha e eu tínhamos nos ajoelhado, ali Deus tomou o coração de um dos seus servos e colocou no lugar que nós ajoelhamos uma caixa cheia de mantimentos e merendas para minha filha. Ali tinha arroz, feijão, macarrão, tinha de tudo um pouco. E muita merenda para minha filha. Isso é motivo para eu estar glorificando a Deus. E um pouco mais de tempo à frente, Irmandade, como eu disse anteriormente, o gás estava para acabar. E de fato o gás chegou a acabar, E eu levantei cedo para fazer o café, para preparar para dar merenda à minha filha. Quando eu liguei o gás, que acendi o fogo acabou. Ali me bateu uma tristeza, porque eu estava sem trabalhar, tinha recentemente ficado enferma, não tinha condições de comprar nada, estava pela misericórdia de Deus. E ali eu olhei para minha filha, ela levantou da cama, tinha recém-acordado, olhou para mim, viu minha cara de triste, perguntou o que tinha acontecido. Falei: ô mamãezinha, chamava de mamãe, falou: mamãe vai preparar seu café da manhã e não tem mais gás. Ela: tá bom, mamãe, vou orar para o Papai do Céu. Ela colocou o véuzinho dela na cabeça, ajoelhou nos pés da cama e foi orar. E ela tinha ganhado, não tinha muito tempo, ela tinha ganhado de uma irmã nossa na graça, um joguinho de plástico de fogãozinho com panelinhas e um botijãozinho de gás. Aí ela chegou com esse botijãozinho de gás na mão e me entregou: aqui, mamãe, Papai do Céu já preparou o gás. Eu, na minha pouca fé, levei na brincadeira. E ela insistia: mamãe, Papai do Céu já preparou o gás. Eu: filha, glória a Deus, mas com aquela pouca fé, irmãos. Aí ela queria que eu tirasse o registro do meu botijão de gás e colocasse no dela de brinquedo. Aí eu, levando na brincadeira, ela falou assim: mamãe, coloca aqui, mamãe, pedindo para eu colocar o registro do gás no botijão. Eu: não, filho, o registro da mamãe não cabe no seu botijãozinho. Falei: faz assim, pega o gás que está no seu botijãozinho e despeja dentro do da mamãe. E eu levando, numa brincadeira, na minha pouca fé. Aí ela ficou uns 5 minutos, como se estivesse de fato despejando o gás do botijãozinho dela para o meu bujão de gás. E ela ficou em torno de uns 5 minutinhos, Ela virou para mim e falou assim: pronto, mamãe, já pode fechar.
Aí sinalizou com a mãozinha, 2 anos e meio, sinalizou com a mãozinha que era para eu colocar o registro e fechar. Ela, agora acende o gás, mamãe. Liga o gás. Eu, não, filha, não tem gás. Mamãe, papai do céu preparou o gás. Liga o gás. Eu, na minha pouca fé, irmãos, eu liguei o gás para mostrar para ela que não tinha gás. Mas para minha surpresa, quando eu liguei o gás, tinha uma chama alta e forte, como melhor do que a de um gás novo. E eu estou aqui dando glória a Deus, glorificando ao santo nome do nosso Deus, dizendo que Ele é bom e é maravilhoso em nossas vidas. E esse gás durou 22 dias até que Deus tomou o coração de um casal de servo de Deus e preparou um botijão cheio. E eu fiquei com a pena de deixar levar o botijão, irmãos. Vocês não sabem como eu fiquei com a pena. Mas era obra de Deus, eu tinha que aceitar. Mas todos que chegavam nesse período na minha casa, eu tinha o prazer de que eles almoçassem do milagre de Deus e fazia o povo segurar e sacudir o botijão de gás e ver que não tinha gás e o fogo estava lá. E estou aqui glorificando a Deus e dizendo que Deus é bom. Deus abençoe a todos e a santa paz de Deus. A paz de Deus a todos. Me chamo Maria, moro atualmente em Salvador, Bahia. Irmãos, venho por meio deste áudio gravar um testemunho e quero agradecer a Deus pela coroa de vida eterna, que assim Ele me promete, se eu for uma filha firme e fiel até o fim e pagar todos os meus votos na presença de Deus e de toda a Santa Irmandade. Irmãos, há uns 2 meses atrás, eu fiquei ciente de um culto para jovens e menores com busca de dons no Parque São Cristóvão, que é um bairro vizinho aqui onde eu moro. E Deus colocou um desejo muito grande no meu coração de ir para esse culto. Com a minha filhinha de 6 anos, ela vai completar 7. Irmãos, eu não tinha a menor condição de ir, mas eu orei a Deus e pedi para que Deus criasse caminho. E assim foi. No domingo anterior ao domingo do culto de jovens, que seria na manhã de domingo, às 10 horas da manhã, no domingo anterior, o pai da minha filha, que sou separada dele, ligou para mim informando que viria buscar minha filha na sexta-feira, antecedente ao culto. E ali me deu uma tristeza, mas porém fiquei em paz. Aí ele veio, pegou ela na sexta-feira, às 10 horas da manhã, e ali me bateu a tristeza, foi pro joelho e falei, Senhor, o Senhor colocou um desejo tão grande, Senhor, de eu ir para esse culto de busca de dons com minha filha. E a minha filha está na casa do pai dela, Senhor. Cria caminho, Senhor. Se for o teu desejo, a tua vontade, que nós vamos nesse culto, Senhor. Cria caminho e traz minha filha. Eu confesso que o caminho que Deus criou me entristeceu um pouco, mas a vontade de Deus a gente não pode contestar. Os desígnios de Deus a gente não conhece. E aconteceu que o avô da minha filha ficou enfermo, passou mal, precisou ser internado e o pai dela precisou dormir no hospital com o avô dela. E no sábado, às 10 horas da manhã, ele veio buscar ela na sexta, 10 horas, devolveu no sábado, 10 horas da manhã. Só que antes dela chegar, ele avisou, né, que estava vindo trazer ela, e ali eu fiquei na comunhão. Eu falei, Senhor, o Senhor está trazendo minha filha. O Senhor já criou o caminho para eu ir com ela. Só que o Senhor sabe das minhas condições financeiras, que eu não tenho condições de ir, Senhor. Cria caminho nessa parte para eu ir com ela, Pai. E ali eu fiquei em paz. E no mesmo instante, em seguida, depois que eu levantei da oração, eu conversando com a irmã, que mora no Parque São Cristóvão, ela perguntou para mim se eu sabia do culto. Eu disse que sim. E aí, então, nós começamos a conversar a respeito. Eu falei, irmã, vem. Eu falei, não, minha irmã, eu quero muito ir. Deus colocou um desejo muito grande no meu coração de ir, mas eu estou na preparação de Deus. Aí ela falou para mim, irmã, você crê que Deus já preparou todas as coisas e que está só aguardando o momento de você ir amanhã para o culto? Eu falei, amém, minha irmã, eu creio. Pois tome posse dessa palavra, minha irmã. Deus já preparou tudo. Eu falei, amém, irmã, eu creio de alma. E ali conversamos mais um pouquinho e saí daquela conversa com ela. Quando eu olho uma outra conversa com outra serva de Deus no WhatsApp, quando eu vejo a foto de um comprovante de um Pix. E quando eu vi, irmãos, era um valor que dava para eu ir e voltar 10 vezes no Parque São Cristóvão. Isso de Uber. Não era de ônibus, era de uma forma confortável.
E aí embaixo estava escrita a mensagem da irmã: Deus preparou. Ô, irmãos, eu fiquei numa felicidade tão grande, eu caí de joelhos, comecei a chorar e louvar a Deus e agradecer. Para muitos parece uma obra pequena, mas para mim foi de grande valor. E eu tô aqui glorificando a Deus porque fomos para o culto, Deus dispensou o dom dele, eu peguei a minha parte. Lá o inimigo trabalhou grandemente, fazendo minha filha chorar, me aborrecer no culto. Mas estou aqui louvando e glorificando a Deus, dizendo que o inimigo caiu por terra e que nós em Cristo somos mais que vencedores. E estou aqui louvando e glorificando o nosso Deus, dizendo que Ele é bom em nossas vidas. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.